A moralidade é um aspecto fundamental da existência humana. Ela guia nossas ações, molda nossos valores e influencia como interagimos com os outros. Em sua essência, a moralidade se preocupa em distinguir entre o certo e o errado, o bem e o mal, o justo e o injusto. Ela fornece uma estrutura para tomar decisões e avaliar as consequências de nossas escolhas. A moralidade nos ajuda a navegar pelas complexidades da vida social e a lutar por um mundo mais justo e compassivo. Nosso senso moral é moldado por uma variedade de fatores, incluindo nossa criação, formação cultural, experiências pessoais e senso inato de empatia. Desde tenra idade, aprendemos sobre o certo e o errado com nossos pais, professores e colegas. Observamos as consequências de nossas ações e das ações dos outros, desenvolvendo gradualmente uma bússola moral que guia nosso comportamento. No entanto, a moralidade não é estática ou fixa. Ela evolui ao longo do tempo, influenciada por normas sociais, mudanças culturais e avanços em nossa compreensão do mundo. Além disso, a moralidade nem sempre é uma questão de regras claras ou verdades absolutas. Muitos dilemas éticos envolvem nuances, exigindo que ponderemos valores conflitantes e consideremos as possíveis consequências de nossas ações. Nessas situações, nossas emoções, intuições e capacidade de empatia desempenham um papel significativo na formação de nossos julgamentos morais. Podemos nos sentir compelidos a agir de determinada maneira, mesmo que tenhamos dificuldade em articular as razões por trás de nossas escolhas. Um dos aspectos mais marcantes da moralidade é sua variabilidade entre culturas e períodos históricos. O que é considerado moralmente aceitável em uma sociedade ou época pode ser considerado abominável em outra. Por exemplo, a escravidão, antes amplamente aceita em muitas partes do mundo, agora é universalmente condenada como uma abominação moral. Da mesma forma, as atitudes em relação aos papéis de gênero, orientação sexual e crenças religiosas mudaram drasticamente ao longo do tempo, refletindo normas e valores sociais em evolução. Essas variações culturais e históricas destacam a complexa interação entre moralidade, cultura e contexto. Nossas crenças morais não são simplesmente produtos do raciocínio individual ou do senso moral inato. Elas também são moldadas pelas sociedades em que vivemos, pelas tradições que herdamos e pelas forças históricas que moldaram nossas visões de mundo. Reconhecer essa diversidade de perspectivas morais é essencial para promover a tolerância, a compreensão e o diálogo respeitoso entre culturas. Além disso, entender a evolução histórica das crenças morais pode esclarecer as origens de nossos próprios valores e pressupostos. Ao estudar os debates morais e movimentos sociais do passado, podemos obter uma apreciação mais profunda das lutas e triunfos que moldaram nossa compreensão atual do certo e do errado. Essa perspectiva histórica também pode nos ajudar a examinar criticamente nossas próprias crenças e vieses, desafiando-nos a considerar pontos de vista alternativos e lutar por um progresso moral maior. Os filósofos há muito se debatem com a questão de como definir e entender a moralidade. Ao longo dos séculos, eles desenvolveram várias teorias éticas que fornecem estruturas para o raciocínio moral e a tomada de decisões. Essas teorias oferecem diferentes perspectivas sobre a natureza da moralidade, os princípios que devem guiar nossas ações e os critérios para avaliar a correção ou incorreção de nossas escolhas. Embora cada teoria tenha seus pontos fortes e limitações, todas elas contribuem para nossa compreensão das complexidades da tomada de decisão ética. Uma teoria ética proeminente é a deontologia, que enfatiza o conceito de dever e a importância de seguir regras morais universais. De acordo com os deontologistas, como Immanuel Kant, certas ações são inerentemente certas ou erradas, independentemente de suas consequências. Por exemplo, mentir é considerado moralmente errado porque viola o imperativo categórico, uma lei moral universal que nos ordena a agir apenas de acordo com princípios que poderíamos racionalmente querer que se tornassem leis universais.
Outra teoria ética influente é o consequencialismo, que julga a moralidade de uma ação com base em seus resultados. Os consequencialistas argumentam que a ação correta é aquela que produz o bem ou a felicidade geral maiores. O utilitarismo, uma forma bem conhecida de consequencialismo, defende a maximização da felicidade para o maior número de pessoas. De acordo com os utilitaristas, quando confrontados com um dilema moral, devemos escolher a ação que produz o maior benefício líquido, levando em consideração o bem-estar de todas as partes afetadas. Os dilemas morais geralmente nos apresentam escolhas difíceis, forçando-nos a confrontar valores conflitantes e considerar as possíveis consequências de nossas ações. Nessas situações, as teorias éticas podem fornecer orientação valiosa, mas podem nem sempre oferecer respostas claras. Reconhecer as complexidades da tomada de decisão moral requer o reconhecimento do papel das emoções, intuições e a importância da empatia. Um experimento mental clássico que destaca os desafios do raciocínio moral é o problema do bonde. Imagine um bonde desgovernado descendo a linha férrea. À frente, nos trilhos, estão 5 pessoas amarradas e incapazes de se mover. O bonde está indo direto para elas. Você está a alguma distância, próximo a uma alavanca. Se você puxar esta alavanca, o bonde irá para uma linha diferente. No entanto, você percebe que uma pessoa está amarrada na linha lateral. Você tem 2 opções: não fazer nada, e o bonde mata as 5 pessoas na linha principal, ou puxar a alavanca, desviando o bonde para a linha lateral, onde matará uma pessoa. Qual opção é a escolha mais ética? O problema do bonde ilustra a tensão entre princípios éticos concorrentes, como o dever de evitar prejudicar os outros e o imperativo de salvar o máximo de vidas possível. Nossas intuições podem nos levar em direções diferentes, e não há uma resposta fácil ou universalmente aceita. Por fim, navegar por esses dilemas requer uma consideração cuidadosa do contexto específico, das possíveis consequências de cada opção e de nossos próprios valores e princípios morais.